Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo ao nosso IHS News, 10ª edição. E nós abrimos a nossa 10ª edição do IHS News, notícias da Igreja no mundo, na América Latina e no Brasil, com o apelo do Santo Padre pela libertação dos reféns e a entrada de ajudas humanitárias em Gaza. Ao final da audiência geral da quarta-feira, 25 de outubro, na Praça de São Pedro, falando aos fiéis e peregrinos de língua italiana, o Santo Padre mais uma vez voltou seu pensamento para a grave situação da Palestina e Israel, pedindo a libertação dos reféns e o acesso às ajudas humanitárias em Gaza. Afirmou o Santo Padre: sempre penso na grave situação da Palestina e Israel. Incentivo a libertação dos reféns e a entrada das ajudas humanitárias em Gaza. Continua a rezar por aqueles que sofrem, esperar por caminhos de paz no Oriente Médio, na atormentada Ucrânia e em outras regiões feridas pela guerra. O Santo Padre também, no dia 27 de outubro, pediu oração pela paz e recorreu a Nossa Senhora, pedindo que ela interceda pelo mundo em perigo. Foi no final da sexta-feira, dia 27 de outubro, dia de jejum e oração e penitência, convocado pelo próprio Pontífice. A Basílica de São Pedro acolheu várias denominações cristãs para implorar a paz no mundo. Na conclusão do Santo Rosário e antes da adoração eucarística, o Santo Padre rezou a oração pela paz, pedindo a intercessão de Nossa Senhora nestes tempos dilacerados pelos conflitos e devastados pelas armas. Na manhã da quarta-feira, 25 de outubro, o Santo Padre deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o zelo apostólico. O Pontífice abordou em sua reflexão o testemunho de dois irmãos muito famosos no Oriente cristão, a ponto de serem chamados de apóstolos dos eslavos, os santos Cirilo e Metódio, nascidos na Grécia no século IX, em uma família aristocrática, renunciaram à carreira política para se dedicarem à vida monástica. Os irmãos foram enviados como missionários à Grande Morávia, que na época incluía vários povos, em parte já evangelizados, mas entre os quais ainda sobreviviam muitos costumes e tradições pagãs. Os irmãos foram enviados como missionários à Grande Morávia, que na época incluía vários povos, em parte já evangelizados, mas entre os quais ainda sobreviviam muitos costumes e tradições pagãs. O príncipe da época solicitou um mestre que explicasse a fé cristã na língua deles, e receberam Cirilo e Metódio. Sobre o sínodo, o prefeito do dicastério para os bispos da Santa Sé, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, disse que clericalizar as mulheres não resolveria os problemas da Igreja Católica. Ao ser questionado sobre os apelos à governança das mulheres na Igreja Católica na coletiva de imprensa do sínodo do dia 25, o cardeal disse que a tradição apostólica é algo que foi anunciado muito claramente, especialmente se quisermos falar sobre a questão da ordenação de mulheres ao sacerdócio, que é impossível. O arcebispo de Poznan, na Polônia, Dom Stanislau, disse no dia 26 que uma dificuldade da sinodalidade reside em distinguir a prática pastoral, que pode ser adaptada a diferentes circunstâncias culturais, da doutrina da Igreja. Na doutrina, a Igreja não pode trazer os diferentes pontos de vista daqueles que vêm de outros continentes ou de outras partes do mundo. A doutrina tem que ser católica, universal e a mesma para todos, disse Dom Stanislau em coletiva de imprensa do Sínodo da Sinodalidade. Ainda no Sínodo, o Papa Francisco reafirmou a impossibilidade de as mulheres se tornarem sacerdotes ou mesmo diaconisas na Igreja moderna. Foi numa entrevista no dia 24, na Itália. A questão de saber se algumas mulheres da igreja primitiva eram diaconisas ou outro tipo de colaboradoras dos bispos não é irrelevante, porque as ordens sagradas são reservadas aos homens, afirmou o Santo Padre, que concluiu os trabalhos do sínodo, recordando que o protagonista é o Espírito Santo. O Papa Francisco participou da Congregação Geral da tarde do sábado, dia 28, da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, naquele que foi o último dia após 4 semanas de trabalho. Dia também de leitura e aprovação do relatório de síntese, que passou por votação eletrônica e secreta, com a apresentação do documento de 40 páginas em versão oficial em italiano e inglês, em coletiva de imprensa.
Essa foi a primeira vez que os não-bispos tiveram o direito de voto, como as mulheres. A conclusão dos trabalhos do sínodo foi feita pelo próprio Papa Francisco na noite do mesmo sábado, dia 28, na Sala Paulo VI. Em espanhol, agradeceu pela dedicação de todos e disse ainda: quero recordar que o protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Sugiro que levem consigo os textos de São Basílio que nos preparou o Padre Davi. O Santo Padre consagrou a Virgem Maria ao mundo atingido pela guerra e rezou pela paz. Foi no final do dia de oração de jejum e penitência pela paz no mundo, celebrado no dia 27 de outubro na Basílica de São Pedro. O Santo Padre consagrou o mundo atingido pela guerra aos cuidados da Virgem Maria. Vós, Senhora de todos os povos, reconciliai os vossos filhos, seduzidos pelo mal, cegos pelo poder e pelo ódio. Vós que estáis próxima de cada um, encurtai as nossas distâncias. Vós que tendes compaixão de todos, ensinai-nos a cuidar dos outros. Vós que revelais a ternura do Senhor, tornai-nos testemunhas da sua consolação. Vós, Rainha da Paz, derramai nos corações a harmonia de Deus, implorou o Santo Padre em oração. Israel em guerra e casal católico batiza bebê às pressas ao soarem os alarmes, um testemunho de fé. Russan e Chiara haviam batizado o primeiro filho Giovanni na pandemia. Agora batizam a pequena Marta em plena guerra. Com Giovanni, nós já tínhamos entendido que o importante não era tanto a festa, que certamente é linda, mas sim o sacramento, porque é este que nos torna filho de Deus e nos dá a redenção. O Natal já se aproxima, as celebrações do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e a preparação para a sua segunda vinda. O Vaticano já começa a montar o presépio. Este ano completa 800 anos que São Francisco de Assis criou o primeiro presépio e o Papa Honório III aprovou a regra selada para os frades menores. O objetivo é reviver a atmosfera do Natal de 1223 através do presépio na Praça de São Pedro, quando São Francisco, retornando de uma viagem à Terra Santa, pediu para reencenar o nascimento de Jesus em uma cidade que o fizesse lembrar de Belém. Greccio, um vilarejo na região de Rieti, aninhado entre as rochas, a uma altitude de 700 metros. É de lá que vem a árvore de Natal para a Praça de São Pedro. 800 anos do presépio. Todos nós precisamos montar um presépio em nossas casas, paróquias, instituições, mas principalmente em nosso coração. Na América Latina, recorrendo sempre à intercessão da Virgem de Guadalupe, nossa imperatriz e nossa padroeira, o Papa Francisco está profundamente entristecido pelo furacão que atingiu nos últimos dias Acapulco, no estado de Guerrero, na costa sul do México, causando mortos, feridos e numerosos danos materiais. Num telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, endereçado ao arcebispo de Acapulco, Dom Leopoldo Gonçalves, o Papa oferece fervorosas orações pelo descanso eterno dos defuntos, enquanto pede ao Senhor que conceda o seu consolo aos que sofrem os efeitos devastadores do furacão. A Nicarágua, com o seu ditador de extrema esquerda genocida, continua os ataques à Santa Igreja. Os franciscanos agora são vítimas do ditador de extrema esquerda genocida Daniel Ortega. O governo do ditador cancela registro de 25 instituições, incluindo os franciscanos. Em um novo ataque à Igreja Católica da Nicarágua, o governo de Daniel Ortega cancelou a personalidade jurídica e o registro de 25 instituições, incluindo a dos frades menores franciscanos e de vários outros grupos de confissões cristãs. Esta decisão do governo foi anunciada na terça-feira, dia 24, através do jornal oficial La Gazzetta, onde se informa que 8 das 25 organizações sem fins lucrativos solicitaram o cancelamento voluntariamente. Algumas das outras 17 organizações sem fins lucrativos canceladas pelo governo
são a Companhia da Ordem dos Frades Menores Franciscanos da Província Seráfica de Assis, na Nicarágua, a Associação de Mulheres Las Golondrinas, a Fundação Centro de Atenção Integral a Meninos e Meninas com Autismo, a Associação Igreja Internacional de Cristo na Nicarágua, a Associação do Ministério Cristão La Vida Verdadeira e a Associação de Especialistas Médicos São Francisco. Entre as razões apresentadas pelo governo ditatorial genocida de Daniel Ortega para o cancelamento destas organizações, afirma que elas não teriam reportado as suas demonstrações financeiras, nem teriam reportado seus conselhos de administração. O texto assinado pela ministra do Interior, Maria Amélia Coronel, disse que os bens móveis e imóveis destas 17 organizações passarão para as mãos do governo da Nicarágua através da Procuradoria-Geral da República. A liberdade religiosa e acadêmica sob ataque na Nicarágua. O ex-candidato presidencial e presidente da Fundação Liberdade, Félix Maradiaga, publicou uma declaração em 25 de outubro, no qual diz que a ocupação arbitrária do Instituto São Francisco de Assis em Matagalpa, como parte do cancelamento legal dos franciscanos, é uma violação da liberdade religiosa que segue o padrão de confisco de escolas e universidades católicas privadas, incluindo a recente expropriação da Universidade Jesuíta UCA este ano. Em agosto, o governo do ditador Ortega expropriou a Universidade Centro-Americana e Vila Carmen, residência de 6 jesuítas idosos, cancelou o estatuto jurídico da ordem e transferiu todos os seus bens para o Estado. Maradiaga disse que o Instituto Franciscano, fundado em Matagalpa por Frei Aquiles Bonucci, em 1972, foi uma parte essencial do projeto educativo franciscano provincial, com suas escolas em Manágua, Matagalpa e Juigalpa. Depois de recordar que a liberdade de religião e de educação são essenciais na sociedade, o ativista reiterou que continuarão chamando a atenção da comunidade internacional para esta grave situação, particularmente das organizações que protegem os direitos humanos e a liberdade de culto, para que tomem providência. Assim, em mais um ataque, o ditador de extrema esquerda genocida Daniel Ortega da Nicarágua decretou o fim da ordem franciscana no país e confiscou todos os seus bens. No Brasil, com alegria, Dom Limacedo Antônio da Silva é nomeado bispo diocesano de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. O Santo Padre aceitou a renúncia de Dom Egídio Bisol e nomeia Dom Limacedo Antônio como bispo para Afogados. Foi na manhã do dia 25 de outubro o pedido de renúncia do ofício apresentado por Dom Egídio Bisol em razão de ter completado 75 anos, conforme previsto no cânon 401 do direito canônico. No mesmo ato, o Santo Padre nomeou o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Limacedo Antônio da Silva, como 5º bispo para a Diocese de Afogados da Ingazeira. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifesta gratidão pelo ministério episcopal e, sobretudo, pelos 47 anos de sua vida dedicados como missionário na região nordeste do país, estimado irmão Dom Egídio Bisol. Ainda na manhã do mesmo 25 de outubro, o Santo Padre nomeou o novo bispo da Diocese de Januária, em Minas Gerais. É o Padre Geraldo de Souza Rodrigues, atualmente pároco em Viçosa, Minas Gerais, vai assumir o governo pastoral da Diocese, que está vacante desde a nomeação de Dom José Moreira da Silva para Porto Nacional, em dezembro de 2022. Padre Geraldo tem 60 anos, é mineiro de Porto Firme e é presbítero da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, desde 1988. Rezaremos pelos vossos ministérios episcopais, Dom Limacedo Antônio da Silva e Monsenhor Geraldo de Souza Rodrigues. Com muita alegria, comunicamos que no dia 25 de outubro, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 49413 de 2023, que cria o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria, ser celebrado anualmente em 7 de outubro, festa de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. A proposta será enviada ao Senado.
Esta data irá unir todos os católicos apostólicos romanos do nosso país e iremos resgatar nossa fé, disse a deputada Simone Marchetto, do MDB, São Paulo, autora do projeto. O deputado Luiz Gastão, do PSD Ceará, relator do projeto de lei, disse que o rosário é uma prática de devoção amplamente difundida na cultura religiosa do Brasil. Segundo ele, por séculos, o rosário tem sido um símbolo de fé, esperança e proteção para os crentes, proporcionando conforto espiritual e orientação em momentos de diversidade. A instituição do Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria reconhece e valoriza esta tradição, permitindo que os cidadãos possam celebrar e fortalecer sua fé de maneira oficial e unificada, declarou. Encerramos a 10ª edição do IHS News com a notícia de que o Santo Padre usou vestes litúrgicas feitas na Amazônia. Foi na manhã do domingo, do dia 29 de outubro, a missa de encerramento do Sínodo dos Bispos trouxe um toque brasileiro e uma homenagem à Amazônia, através das vestes litúrgicas usadas pelo Santo Padre. O responsável por esse projeto foi o artista brasileiro Juan Gabriel Albuquerque Ramos, natural de Manaus e amigo aqui do nosso canal, nosso Instituto IHS Teologia Católica. Obrigado, Juan Gabriel, pelo seu trabalho, pela sua disposição. Parabéns pela criatividade. Encerramos nesta edição, elevando preciosas preces ao Senhor, pedindo paz no mundo e pedindo que o Senhor cuide, ampare e proteja todos os católicos perseguidos. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.